Olá, este vídeo demonstra como você pode fazer o efeito de baixo relevo e também o adorno vazado, utilizando algumas técnicas simples para expressar as suas ideias nos seus trabalhos. Para fazer essas marcações na peça, o Edson está utilizando uma vareta de metal, que pode ser o raio de bicicleta, do aro da bicicleta, e ele faz essa marcação com a peça fresca, porém e que já tendo perdido um pouco de umidade para que ela esteja mais firme. Ainda não está no ponto de couro, poderia-se até dizer um ponto de couro mole. E aqui ele faz umas marcações de pontos para que ele consiga obter o grafismo que ele planeja. Você pode fazer isso utilizando um molde, mas aqui ele faz a mão livre, ele tem bastante habilidade nessa técnica. E para isso ele utiliza algumas referências para colocar os pontos. E vai ligando estes pontos com o auxílio dessa vareta que ele pressiona sobre a peça. E como a argila está neste ponto ainda com alta plasticidade, quando é feita essa marcação não ficam aquelas rebarbas que se formam quando a gente risca a peça já no ponto de couro. E também essa ferramenta, a vareta, é totalmente arredondada, e como ela é apenas pressionada, ela fica com um acabamento muito bom dessa impressão, desse baixo relevo que se aplica. Aqui o Edson está utilizando um estilete para fazer um desenho à mão livre de uma estrela, e com esse próprio estilete ele vai realizar o corte dessa estrela para vazar a peça. No momento em que esse corte é feito, tem que se colocar uma pressão boa neste desenho, sobre este desenho, até porque essa peça aqui ela tem uma boa espessura, e como nós estamos trabalhando com um ponto bem fresco ainda da peça, deve-se cuidar de fazer sempre um ângulo no momento desse corte. Aqui o caninho é só para retirando esse excesso do miolo. Depois, com o estilete, pode perceber, ó, o ângulo é aplicado para que não deforme a peça. Se você colocar o estilete e pretender cortar ele bem retinho, neste caso específico, a peça vai abaular e o seu próprio desenho também vai ficar comprometido. Então este detalhe é importante de ser observado e realizado. E o restante do processo é uma questão de observação e bom acabamento. Outro recurso que ele está utilizando aqui é muito prático para vazar as peças quando se deseja aplicar um círculo, é a utilização do nosso caninho de metal, no caso
antena de rádio e fica com um acabamento muito bom também. E aqui você pode observar a técnica com a aplicação de baixo relevo e adorno vazado. E aqui nesta pequena peça, que vai ser uma luminária, eu estou aplicando o adorno vazado. A peça já está em ponto de couro e para isso, como ferramenta, eu utilizo o caninho de metal, a nossa famosa anteninha de rádio. Outro ponto importante é que após vazar a peça, nós também precisaremos dar um acabamento interno, retirando as rebarbas remanescentes após a gente utilizar a ferramenta para vazar. E neste caso, como a peça vai ser vista do lado interno, nós também temos que alisar essa peça e aplicar os mesmos princípios de acabamento que a gente vai fazer em qualquer outro objeto, como um pote, um vasinho. E você já sabe o que deve ser feito para uma boa finalização e acabamento. Como a peça está em ponto de couro, este também é o melhor momento para eu empregar um bom acabamento com o uso do estilete, ajustando a base da peça, pois este ponto aceita muito bem o corte e uma boa finalização. E aqui temos a peça com um simples e belo efeito vazado. E aqui nós temos outra peça também em ponto de couro, que será decorada com os recursos de baixo relevo e adorno vazado. Para isso, eu estou com um molde para transferir sobre a minha peça. Eu vou fazer alguns ajustes só porque eu vi que as minhas pétalas precisavam ser mais unidas até próximo à base, mas com o desenho já tenho uma ótima referência. Eu utilizo o palito com a ponta fina para transferir este risco. Essa transferência fica muito boa com a utilização dessa ferramenta. E o processo fica bastante facilitado e mais simétrico com o uso de um molde. Então, essa é a primeira etapa, a transferência
do nosso desenho. Após retirar o molde, eu faço os ajustes finais no desenho. E na sequência, ainda com o auxílio do palito, eu já começo a aprofundar este risco, fazendo já a aplicação do baixo relevo. É bem importante que a gente faça isso sempre aplicando um pequeno ângulo para evitar que fique muito destacadas rebarbas neste desenho. Esse pequeno ângulo dá um melhor acabamento ao nosso trabalho. À medida que vão formando essas rebarbas, deve ser feita a limpeza com a utilização de uma esponja seca e ir promovendo um acabamento constante a este desenho em baixo relevo. E eu gosto de ir aprofundando aos poucos essa aplicação para que realmente o acabamento fique bem satisfatório. Em determinados momentos pode ser útil também a utilização de pincéis para retirar esses pedacinhos de argila que ficam ali no baixo relevo. Aqui também faço a utilização do caninho de metal para vazar pequenos círculos na peça. Já utilizo o palitinho de madeira para empurrar algum eventual pedacinho de argila que fique e para ir dando acabamento a estes círculos. E assim eu vou fazendo com que essa peça, que será uma luminária, tenha partes por onde a luz possa passar. Então, além de decorativo, estes pontos vazados, eles também são utilitários nesse caso. Aqui mais uma vez faço uso dessa ferramenta que eu gosto muito, que é a agulha de crochê. Utilizo a extremidade oposta à ponta para ir fazendo pontinhos, definindo o miolo da minha flor, que é o desenho que eu estou fazendo nessa luminária. Após finalizado o miolo, eu vou trabalhar nas pétalas, fazendo o aprofundamento deste baixo relevo do mesmo modo que eu fiz no contorno do miolo, aprofundando e limpando com a esponja, conferindo um acabamento a cada pétala que eu for deixando mais definida. Após finalizado o contorno das pétalas, eu estou utilizando os caninhos de metal para fazer mais pontos vazados. Afinal, eu estou produzindo uma luminária e preciso que tenha por onde a luz passe. Dessa forma, eu faço uma decoração utilitária. E aqui é aplicado o recurso de caninhos com diferentes diâmetros, que dá essa sensação de movimento na pétala de cima para baixo, essa ampliação de diâmetro, que fica bastante interessante.
Neste momento você vai observar o corte dessa peça, pois vai ser destacado a base da parte superior. Então, nas extremidades das pétalas e na junção entre elas, eu vou utilizar o estilete delicadamente, com precisão e ao mesmo tempo sobrepondo nos cortes para que eu consiga fazer a parte curva. E assim eu vou realmente ter a minha luminária, porque eu vou precisar colocar uma pequena velinha ali dentro após ela estar seca e queimada, é claro. Após a abertura da peça, vai poder ser dado o acabamento interno conforme a gente demonstrou na luminária anterior. Só que aqui, como ela foi totalmente modelada fechadinha, eu vou ter que escavar um pouquinho dessa peça para que ela fique ligeiramente mais fininha, a espessura. E também este é o momento em que eu vou verificar se onde eu vazei não ficou pedacinhos de argila, e esses detalhes devem ser trabalhados com bastante atenção para que sim nós tenhamos uma peça bonita, bem acabada. Na parte do acabamento, onde as peças se unem, tem que ser dado uma atenção para não deformar o desenho inicial, pois senão elas não vão encaixar. E na parte de cima, com o auxílio de uma colher de chá, faço uma delicada escavação, deixando a peça bem uniforme, retirando todos os pontinhos de argila que eventualmente tenham ficado presos nos meus pontos vazados, e vou conferindo acabamento a toda essa peça. Aqui você pode observar a peça finalizada, onde eu acrescentei mais uns pequenos detalhes com a ponta do palito de madeira e com a extremidade oposta da agulha de crochê. Você gostou? Eu espero que sim! Nos conte no nosso ambiente virtual de aprendizagem.